Você já percebeu como é tão difícil a gente reconhecer a própria culpa? Você já viu como é fácil encontrar um culpado quando alguma coisa dá errado na nossa vida? A culpa foi do governo, a culpa foi da crise, foi do meu chefe, foi daquela pessoa que fez isso ou aquilo, foi do meu marido, foi da minha esposa. A culpa é da sociedade, porque eu não tive oportunidade na vida. O culpado foi aquele que me prejudicou. A culpa foi porque as circunstâncias não ajudaram. E às vezes a gente chega ao ponto de construir uma história tão convincente para explicar o que aconteceu que começa até a acreditar nela, na própria história. Mas o que eu quero fazer aqui é algo diferente. É uma pergunta um pouco difícil de responder para você que está aqui me assistindo. Então vamos lá. E se em algumas situações da sua vida você estiver procurando um culpado do lado de fora, justamente porque você se nega a olhar para dentro de si mesmo? Essa pergunta incomoda bastante, né? Eu sei bem disso. Mas talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer quando realmente queremos crescer. Eu sou a Cris Marques, muito prazer, especialista em desenvolvimento pessoal com base na espiritualidade. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito difícil. E é difícil para qualquer ser humano, tá? Não é só para mim, não. Assumir a própria responsabilidade pelos nossos erros. Eu não estou falando isso para fazer você se sentir culpado e não para eu me sentir culpado. Muito pelo contrário, eu quero mostrar que existe diferença, uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Porque a culpa pode nos prender ao passado, mas quando a gente fala de responsabilidade, pode nos colocar no caminho, novamente naquele caminho que a gente precisa seguir. Então, fica comigo até o final, porque talvez você perceba que assumir um erro não é sinal de fraqueza. Pode ser justamente o começo da sua evolução. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar é que ninguém veio para o planeta Terra para ser santo. Então, a gente chega à conclusão de que todos nós erramos, logicamente. Nós não viemos para a Terra para ser canonizado, né? A gente veio para viver experiências, para aprender, para acertar, para errar, para cair, para levantar, para amadurecer, enfim, para desenvolver valores e virtudes que ainda a gente não consegue plenamente, né? A gente não consegue alcançar isso 100%. Mas isso significa que você precisa errar o tempo todo? Não. E isso faz parte, sim, da experiência humana, é normal. O problema não está simplesmente em poder errar, o problema está em errar e não querer aprender com o erro, e ficar repetindo, repetindo. Porque uma pessoa pode cometer um erro hoje e depois reconhecer aquilo, se tornar uma pessoa muito melhor amanhã. Mas também pode passar, sei lá, 20 anos cometendo o mesmo tipo de erro, encontrando uma justificativa diferente para cada vez que esse erro acontece, ou os erros diferentes. E aí existe um problema. Porque se eu nunca reconheço a minha participação no que acontece comigo, como que eu vou mudar? Não é verdade? Pensa assim numa situação bem simples. Você discutiu com alguém, a conversa acabou terminando mal, e depois alguém te pergunta, mas o que foi que aconteceu? Qual é a primeira coisa que costuma vir na sua cabeça? Ah, foi ela que começou. Ou então vem aquela frase, ele que me provocou. Foi ele que falou aquilo e aí eu acabei reagindo. Você percebe? É muito mais confortável contar a história começando pelo erro do outro, a gente só conta o nosso lado. Porque dessa maneira eu continuo sendo a pessoa que apenas reagiu a uma situação. Eu não precisei olhar para o meu tom de voz, para as palavras que eu escolhi naquele momento, que podem ter sido palavras ofensivas, para aquilo que eu fiz antes de começar aquela discussão, para a minha própria irritação, para o meu orgulho. É sempre muito mais fácil a gente enxergar o comportamento do outro do que enxergar o nosso. Não estou falando a verdade? E isso acontece porque reconhecer um erro mexe diretamente com a nossa imagem pessoal. Nós gostamos de pensar que somos pessoas justas, que a gente é inteligente, nós somos pessoas boas, sensatas. Quando alguma coisa acontece e mostra que talvez tenhamos agido de maneira diferente daquilo que pensamos sobre nós mesmos, isso dói. E é aí que surgem as justificativas.
Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você até seja assim. A pessoa nunca erra, né? Se o casamento acabou, a culpa foi exclusivamente do outro. Se perdeu o emprego, o chefe que era incompetente. Se perdeu uma amizade, o amigo que era falso. Se perdeu dinheiro, alguém enganou. Se o negócio não deu certo, foi culpa da economia. Se os filhos se afastaram, os filhos que não reconhecem nada, são os ingratos. Não é assim que acontece? E veja, às vezes essas coisas podem realmente acontecer. Existem sim injustiça, existem pessoas que acabam nos prejudicando, existem circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Acontece isso. Eu não estou dizendo que a gente deve assumir a culpa que não é nossa, não é isso. Isso também seria totalmente injusto. O que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter coragem para investigar qual foi a minha participação naquilo que aconteceu. Fazer realmente uma autoanálise, mesmo quando foi a outra pessoa que errou. Mesmo quando fomos prejudicados, mesmo quando a situação não começou por nossa causa. E a grande pergunta é: existe alguma coisa que eu poderia ter feito de diferente naquela situação ou com aquela pessoa? Essa pergunta acaba mudando tudo. A responsabilidade não é condenar e não é se condenar. E aqui existe uma grande diferença que é muito importante. Assumir responsabilidade não significa falar assim, eu sou uma pessoa horrível, se depreciar, eu não presto, eu acabo estragando tudo, eu mereço sofrer, sabe, fazer aquele dramalhão mexicano? Isso não é responsabilidade, isso é autodestruição. Responsabilidade é conseguir olhar para uma situação dentro de você e pensar assim, e dizer mesmo, eu errei aqui, eu poderia ter agido diferente de uma outra forma, eu contribuí para que isso tivesse acontecido, eu preciso aprender com isso. Percebe a diferença? Uma coisa destrói, a outra transforma. Existe uma história bíblica que mostra isso de uma maneira muito poderosa e muito simples. Eu não sei se você já conhece, mas eu quero te contar a história de Davi, que tem na Bíblia. Davi era rei de Israel, um homem extremamente poderoso. E a Bíblia descreve esse homem de uma maneira impressionante. Era um homem sábio, era como se fosse um segundo coração de Deus. Mas isso não significa que Davi fosse uma pessoa perfeita. Muito pelo contrário. Davi cometeu erros gravíssimos. E talvez seja justamente por isso que a história dele seja tão importante para nós. Porque ela mostra que uma pessoa pode ter fé, ter poder, ter qualidades e ainda assim cair na armadilha. O problema não é cair, o problema é que fazemos. O que a gente faz depois dessa queda? É tudo que a gente acaba fazendo depois para não admitir o próprio erro. Uma mentira acaba precisando de outra mentira para encobrir aquela, uma justificativa precisa de outra justificativa, uma versão precisa sustentar uma outra versão, e aí vai indo e vem todo aquele rolo. Até que construímos uma espécie de prisão dentro da nossa própria consciência. E Davi continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, ele seguiu sua vida, continuou sendo rei, mesmo fazendo os erros que ele fez. Ele continuou exercendo o seu poder, ele continuou sendo respeitado. Mas havia uma coisa da qual ele não conseguia fugir de jeito nenhum. Sabe o que era? Aqui, ó, a sua própria consciência. E talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Porque a gente pode enganar muita gente. A gente pode construir uma boa imagem, podemos convencer até a nossa família, podemos convencer nossos amigos, podemos até convencer a nós mesmos, mas isso não dura muito tempo. Existe um lugar onde a gente não consegue esconder tudo completamente, é a nossa consciência. E na história de Davi, o Natan aparece nessa história, e aqui está o momento mais importante da história. O profeta Natan, ele foi até o Davi, mas ele não chegou simplesmente apontando o dedo, criticando, acusando Davi, falando, você fez isso, você fez aquilo, não. Ele contou uma história. Falou sobre um homem rico, que tinha muitos animais, e um homem pobre que possuía apenas uma pequena ovelha, uma única ovelha, que era muito querida por ele. O homem rico recebeu uma visita, mas em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas,
tomou a única ovelha daquele homem que era pobre. Aí nessa história toda, Davi ficou indignado, né? Ele disse que aquilo era uma injustiça. Então Natã olhou diretamente nos olhos dele e disse algo que atravessou séculos. Esse homem que eu estou falando é você. Imagina nesse momento, Davi estava julgando a atitude de uma outra pessoa sem ao menos se olhar no espelho. E talvez seja isso que aconteça muitas vezes com a gente. Nós enxergamos perfeitamente o erro dos outros. Sabemos exatamente o que aquela pessoa deveria ter feito ou o que não deveria ter feito. A gente tem opinião formada sobre tudo. Mas quando o espelho se vira para nós, aí a conversa muda completamente, não é verdade? E aqui está uma das partes mais bonitas dessa história, a história da Bíblia. Davi poderia ter usado todo o seu poder para ter mandado silenciar ou até matar Natã. Poderia ter criado uma justificativa, poderia ter culpado as circunstâncias, poderia ter dito, eu sou o rei, você não sabe o que aconteceu, não sabe o que está falando. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu o próprio erro. E no Salmo 51 registra justamente esse momento de arrependimento. Davi diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha a profundidade do que ele falou. Eu conheço. Não é alguém fez isso comigo, se vitimizar, não é eu fui levado pelas circunstâncias, não é falar assim, a culpa foi daquela pessoa. Ele disse assim, eu conheço as minhas transgressões. Ele finalmente olha para aquilo que tentou esconder por muito tempo, e aí começa a verdadeira mudança. E tem uma coisa muito importante, você não consegue mudar aquilo que você não admite. Pensa nisso. Se eu acredito que não tenho problema nenhum de comportamento, se eu acredito que todos os meus relacionamentos fracassam por culpa dos outros, por que eu mudaria? Se eu acredito que sempre eu sou vítima das circunstâncias, por que eu mudaria? A mudança começa quando conseguimos dizer, talvez eu também precise olhar para dentro de mim. Essa frase exige, sabe o quê? Uma palavrinha mágica, humildade. A humildade não é pensar menos de si próprio, de se sentir inferior aos outros, não é isso. Humildade é ter coragem de enxergar a si mesmo como você realmente é, sem máscaras, com qualidades, com defeitos, com acertos, com erros, com virtudes que você já desenvolveu. E com aquelas outras que ainda está desenvolvendo, ainda há tempo para isso. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu quero propor um exercício para você. Pense em alguma situação da sua vida que ainda te incomoda. Pode ser um relacionamento que terminou, uma amizade que acabou, uma oportunidade que foi perdida, ou um problema profissional, uma decisão da qual você se arrepende. Agora, em vez de perguntar assim, quem foi o culpado? Pergunte, qual foi a minha participação nisso tudo? E use da maior honestidade. Talvez você descubra que não foi o único responsável e realmente tenham feito algo errado com você. Mas talvez você também tenha contribuído para que isso tivesse acontecido. Talvez tenha ignorado alguns sinais, talvez tenha sido orgulhoso demais, talvez tenha falado algo que não deveria ter dito naquele momento, tomado uma decisão por impulso. Talvez tenha insistido em algo que já não fazia mais o menor sentido. E tudo bem, reconhecer isso não diminui você. Isso amadurece você. E depois do reconhecimento, vem a reparação. Existe uma parte importante que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Reconhecer o erro é fundamental. Mas quando for possível, a gente precisa, além de reconhecer, também reparar esse erro. Um pedido de desculpas pode ser muito mais poderoso do que você imagina. Eu não estou falando daquele da boca para fora, desculpa se você se sentiu assim. Isso não é exatamente assumir a responsabilidade. Eu estou falando de eu errei, eu te magoei, eu reconheço o que eu fiz, eu poderia ter agido de outra forma, me desculpe. E se for possível reparar aquilo que foi feito, repare. Se precisa devolver algo, devolva, não tem nada de errado voltar atrás. Se você precisa conversar, converse.
Se você precisa mudar uma atitude, mude. Pedir perdão, peça. Porque o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo que a gente fez, é permitir que aquilo transforme nossas escolhas. Mas existe um cuidado importante quando fizer isso. Depois de reconhecer um erro, não transforme esse arrependimento em uma condenação permanente. Você errou, aprenda com isso, peça perdão quando for necessário, mas faça sempre o que tiver ao seu alcance para poder reparar, para que você viva mais em paz, com consciência tranquila e possa seguir em frente. Porque ficar eternamente se punindo também é uma forma de permanecer preso ao passado. A pergunta não é como eu poderia não ter errado. A pergunta é o que esse erro pode me ensinar para que eu não faça isso de novo. Essa é a pergunta de quem está evoluindo na vida. Talvez o maior sinal de evolução seja esse. Não é nunca cometer o erro, isso não existe. É precisar de cada vez pedir menos desculpas, pedir menos perdão. E conseguir ouvir alguém dizer: você fez isso, como uma crítica construtiva, em vez de imediatamente se defender, se armar e começar atacando a pessoa, porque simplesmente você não aceita a crítica. Você precisa parar, precisa pensar, precisa refletir no assunto. Será que essa pessoa tem razão? E isso, olha, eu vou te falar, exige muita maturidade, não é fácil. Porque o nosso orgulho quer responder imediatamente, quer se justificar, quer provar que estamos certos, mas a consciência pede silêncio, pede reflexão, pede verdade. Agora eu quero deixar uma pergunta muito especial para você hoje. Qual foi o erro da sua vida que você ainda está tentando se justificar, quando talvez já esteja na hora de simplesmente reconhecer esse erro? Não precisa responder aqui se você não quiser. Essa pergunta pode ser apenas sua, aí dentro da sua consciência. Leve essa pergunta para dentro de você. Pense nela hoje à noite. Talvez exista uma conversa que ainda precisa acontecer. Talvez exista um pedido de desculpas, uma mudança de comportamento. Talvez exista simplesmente uma nova maneira de olhar para uma situação que você carrega há muito tempo aí dentro. E para finalizar, eu quero que você guarde uma coisa. Assumir a responsabilidade pelos nossos erros não nos torna pessoas menores, de jeito nenhum. Torna a gente livre, porque enquanto eu culpo o mundo, eu entrego ao mundo o poder de mudar a minha vida. Mas quando eu reconheço, existe algo em mim que precisa ser transformado, eu recupero todo esse poder. Talvez seja justamente isso que Deus espera de nós, não é perfeição, mas é sim o movimento, um passo de cada vez na evolução. Hoje eu estou um pouco melhor do que ontem, amanhã vai ser um pouco melhor do que hoje. Uma evolução mais consciente, mais humilde, com mais amor, mais responsabilidade, com mais disposição para aprender de verdade. Nós não viemos para a vida para provar que somos pessoas perfeitas. A gente veio aqui para aprender. E uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual é justamente conseguir olhar para dentro de nós e dizer: eu errei, eu reconheço, eu vou aprender com isso, eu vou tentar fazer diferente daqui para frente. Isso não é fraqueza, isso é coragem, isso é crescimento, isso é evolução. E talvez seja aí que uma nova história comece. Se essa reflexão fez sentido para você hoje, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a levar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando também. E se você conhece alguém que está precisando ouvir isso, alguém que ficou preso à culpa, ao orgulho, a uma situação lá do passado, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para fortalecer a nossa comunidade. Aqui a gente conversa sobre fé, espiritualidade e principalmente sobre como transformar aquilo que acreditamos em uma vida muito mais consciente, mais leve e mais próxima de Deus. Eu sou a Cris Marques e eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até lá!